A gente já fez algumas, né? A gente fez a 20, vamos fazer a 21, beleza? Deixa só a serra parar um pouquinho aqui. Um objeto real, CD, é colocado exatamente no foco, tá? Principal objeto F de uma lente delgada convergente. Beleza. Conforme mostra a figura. Sejam A e A' os pontos antiprincipais e F', o foco principal imagem, e O, o centro óptico da lente, considere os dois raios de luz que partem do extremo C e incidem na lente, como mostra a figura. Desenhe os raios que emergem da lente. E aí? Seguinte, deixa eu botar no pente aqui. Ele pede para a gente desenhar os raios que emergem da lente, certo? Como é que os raios se comportam aqui dentro dessa situação? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Melhor um pouquinho enxergar, né? Bem, a gente tem uma lente convergente, certo? Uma lente convergente, a imagem vai depender, tá? De onde o objeto está sendo colocado, da posição que está sendo colocado. Então, alguém aí lembra que tipo de imagem se forma numa lente convergente quando eu coloco o objeto no foco? Alguém? Calma, um de cada vez. Bem, pessoal, é o seguinte. Cada posição do raio que está passando pela lente se comporta de uma maneira. E cada posição da lente que eu coloco o objeto forma um tipo de imagem. Então, uma lente convergente, quando o objeto está no foco, a imagem é no infinito. Ou seja, não forma imagem, porque os raios não se encontram de jeito nenhum. Certo? Então, ó, vou desenhar aqui para vocês entenderem como é que se comportam esses raios. Ó, no raio aqui em azul, né? Então tá em vermelho. Um raio que vem paralelo, quando ele passa pela lente, ele vai no foco, beleza? E o raio que passa pelo centro óptico, ele passa reto sem sofrer desvio. Então, ó, tá aqui, passou paralelo, vai na direção do foco, beleza? Então o raio se comporta desse jeito aqui, mais ou menos. Tá? Paralelo vai na direção do foco. E um raio que incide no centro óptico, ele passa sem sofrer desvio. Certo? Então tá aqui, ele passa reto sem sofrer nenhum desvio. Beleza? Então, ó, esses raios aqui nunca se encontram. Eles vão se encontrar no infinito. Então a minha imagem é formada no infinito. Eu não enxergo, não tem formação de imagem. Certo? Isso é chamado de imagem imprópria. Ok? Então esse é o comportamento dos raios, tá? Ele bate paralelo aqui, incide no foco. Bateu no centro óptico, ele passa reto sem sofrer desvio. Então esse seria o raio aqui, certo? Deixa eu só dar uma ajustada. Bom, esse aqui seria o comportamento dos raios, beleza? Quando refrata. Tá, ok? Vamos
prosseguindo para mais questões. Cadê? Vamos aqui. Alguma dúvida nessa primeira questão? Não, né? Todo mundo acompanhando, beleza. Cadê? Beleza, vamos fazer questões de cálculo agora, certo? Vamos aqui. Tá? Primeira coisa, a gente tem que saber que cada tipo de lente forma um tipo de imagem diferente, certo? Então, uma lente divergente, tá? Ela só forma um tipo de imagem. É uma imagem virtual. Toda imagem virtual ela é direita, ou seja, ela não inverte, tá, sua orientação. E no caso, ela é menor que o objeto. Lente divergente só forma esse tipo de imagem, não importa a posição, certo? Já uma convergente depende da posição. A gente analisa do ponto até principal, vem antes dele, chega nele, depois do foco, beleza? Então, vamos analisar aqui a situação para poder responder, tá? Para saber o que ele está sendo pedido aqui. Ele fala o seguinte: um objeto linear, tá? É colocado a 18 centímetros de uma lente esférica, tá? A imagem formada é real e sua altura é metade da altura do objeto, beleza? Então, eu vou até colocar no pente aqui para a gente poder analisar o que está acontecendo. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos analisar a situação, certo? Então, vou escrever logo. Lente divergente só forma imagens reais, virtuais. Toda imagem virtual é direita e menor, tá? Toda virtual é direita e menor porque ela é divergente, ela só forma menor que o objeto, certo? Já uma lente convergente, lentes convergentes, depende da posição do objeto, beleza? Em relação à lente, tranquilo? Como é que a gente analisa essa posição? A gente vai traçar o eixo. Tá? Aí aqui eu tenho a minha lente em azul. Vamos botar em vermelho. Cadê? Lente vermelho aqui. Beleza. Uma lente convergente, né? Fazendo ela é assim. As setas estão com a pontinha oposta. Beleza? Então eu tenho alguns pontos. Eu tenho o ponto antiprincipal, tá? E tem um foco. Qual a relação deles? Qual a relação deles? O ponto antiprincipal é o dobro do foco, tá? Então, mais ou menos aqui uma relação de dobro. Então, eu tenho aqui a relação do foco o ar, beleza? Ponto antiprincipal e foco, beleza? E eu tenho um terceiro ponto aqui que é o centro óptico da lente, beleza? Esse aqui é o O. Então, ó,
Eu só analiso uma coisa, para vocês entenderem bem aqui. Ó. Só que eu vou mostrar uma coisa para vocês, para ficar mais fácil para todo mundo. Ó, uma lente convergente só forma uma imagem virtual quando ela passa do foco, certo? Aí está aqui entre o foco e o centro óptico. Só que a imagem virtual da lente convergente, ela é maior que o objeto. A divergente, ela é menor, certo? No foco, a imagem é imprópria. E antes do foco, tá? Aqui, é tudo real. Todas as imagens formadas são reais. Aí, o que é que eu analiso o tamanho? Antes do ponto principal, ela é menor. No ponto principal, ela é do mesmo tamanho. E depois do ponto principal, ela é maior. Então, vamos analisar aqui o tipo de imagem e responder aqui, beleza? Ele fala o seguinte. Um objeto linear colocado a 18 centímetros de uma lente esférica. A imagem formada é real e sua altura é metade da altura do objeto. Então, se a imagem é real, a lente é convergente. Ele quer saber, a lente é convergente ou divergente? Convergente, beleza? Letra A. Ok? A imagem é direita ou invertida? Toda imagem real, ela é invertida, certo? A que distância da lente se forma a imagem? Tá? Como é que a gente consegue analisar isso? Cadê? Aqui não é metade da altura, certo? Ela diminuiu. Beleza? Se é uma lente convergente, ela diminuiu, ela se formar o dobro da distância. Beleza? Tranquilo? Qual é a distância focal da lente? E aí? Tem como você saber isso? Vamos calcular. É melhor, de em vez de na teoria, a gente ficar calculando. Certo? Pessoal, tem alguém ainda me escutando? Sim. Antes, mais importante do que estar só escutando também. Vocês estão me ouvindo? Assim, vocês estão entendendo, desculpa. Vocês estão entendendo? Óbvio, se você me escuta, vocês me ouvem, né? Vocês estão entendendo? Desculpa. Sejam honestos. Porque se não tiver, a gente tem que pegar um jeito para vocês pegarem e entender esse assunto, pessoal. E aí? Tô entendendo muito, não. Ó, primeiramente, quem está aí nessa aula, assistiu às aulas sobre lente? Quem está aqui assistiu a aula de lente? Eu só não assisti a última. Beleza. Ó, deixa eu colocar aqui, dar um resumo para vocês, tá? Rapidinho. Então, ó, seguinte. A gente está vendo o módulo de refração da luz. A gente entendeu que era a refração da luz e já falou sobre um instrumento que consegue refratar a luz da maneira que a gente precise, a gente queira, que são as lentes, certo? A gente começou a analisar as lentes e separou em em convergente e divergente, certo? Convergir é se encontrar, ele encontra a luz, aproxima a luz. Divergir é afastar, então ele afasta a luz, certo? Por que isso é importante? Porque isso vai relacionar a formação das imagens nessa lente, certo? Então, uma lente borda fina, ou seja, uma lente, convexa, na situação normal, ela converge. Qual a situação normal? Que o índice da lente é maior que o índice do material, que ela está imerso. Por exemplo, vidro no ar. O vidro tem um índice maior do que o do ar. Então, a lente, uma situação normal, certo? Qual a situação normal? Quando
eu tenho a lente com índice menor que o material que ela está imerso, no meio material. Por exemplo, uma bolha de ar na água, uma bolha de ar no vidro, tá? Essa bolha, ela é esférica, então ela se comporta como uma lente. Então isso é uma situação anormal. O índice da lente é menor que o meio material, certo? Então assim a gente vê se a lente converge ou diverge. E o que é que a gente analisou? A gente analisou alguns pontos referente à lente. Por que esses pontos são importantes? Porque é a partir deles que eu analiso o comportamento da luz e da imagem. Então, quais são os pontos? A é o ponto antiprincipal, F é o foco, ok? E O é o centro óptico, onde eu separo aqui a lente, tá? Na vertical e na horizontal. Esse é o ponto aqui de encontro, centro óptico. O linha é o da imagem e o sem linha é o objeto. Então, A, ponto antiprincipal do objeto, a linha, ponto antiprincipal da imagem. F, foco objeto, F', foco imagem, certo? O ponto antiprincipal ele é o dobro do foco, tá? Então a gente sempre analisa entre esses fatores de distância porque a gente está analisando a óptica geométrica. Então a gente vai analisar da geometria, tá? De ângulos, de distância, para poder analisar essas formações de imagens, beleza? Vamos lá. Então, existem 3 raios de luz que a gente consegue saber o comportamento perfeitamente. O primeiro é quando a lente passa aqui com um ângulo que é paralelo ao eixo, ou seja, o raio que vem paralelo, quando ele bate na lente, ele vai na direção do foco, beleza? Então, assim seria o da lente convergente, porque ele se encontra de verdade, e assim seria da lente divergente, porque eu tenho aqui o prolongamento dos raios, tá? Ela afasta, tá vendo aqui o afastamento, o que se encontra é o prolongamento dos raios, tá? Aí vai na direção do foco, aqui é a direção do foco, beleza? Se no paralelo ele incide no foco, o que vem no foco vai paralelo, beleza? Tá aqui, ó, paralelo, foco, foco, passou pelo foco, vai paralelo, aqui, ó, foi na direção do foco, passou paralelo. E o outro é o centro óptico, ele passa reto, beleza? Ele passa reto. Se nessa solução incidir na direção do centro óptico, ele passa paralelo, tá? Ele não sofre desvio, tranquilo? Então, com essas análises de raios, a gente pode determinar algumas posições de imagens fixas, tá? Que vai depender do tipo de lente. Então, uma lente divergente, cadê aqui? Uma lente divergente, em qualquer posição, ele só forma um tipo de imagem. Uma imagem virtual. O que significa imagem virtual? Que o que se encontra é o prolongamento do raio, não é o raio que se encontra, tá? Esse tipo de imagem eu não consigo projetar, só consigo ver, tá? E a imagem, toda imagem virtual ela é direita, ela não inverte seu sentido, certo? E a lente divergente só forma imagens menor do que o objeto, sempre. O objeto tem 1 metro, se eu boto na lente divergente, esse objeto a imagem vai ficar sempre menor que 1 metro, sempre, tá? Já na lente convergente, não, depende da posição. Então, vamos analisar aqui a posição. Cadê? Para saber o que está acontecendo em relação à formação da imagem, certo? Então vamos aqui. Aqui, vamos aqui. Estou vendo aqui a posição, né? Então esse aqui vai ser meu objeto, a minha setinha aqui em preto vai ser meu objeto, certo? Eu vou analisar em algumas posições. A gente vai analisar aqui antes do A, certo? Antes do A, a imagem é menor, beleza? Menor que o objeto. E ela é real. Toda imagem real é invertida. Tem isso na última aula lá. Quem já olha lá para tirar essa dúvida. Vai ficar gravado para vocês ficarem anotando, né? Ela é real, invertida e menor. Vou aproximando, ó, ela ainda é real. Só que quando eu chego no ar, ela é do mesmo tamanho, tá, que o objeto. Se o objeto tem 1 metro, a imagem vai ter 1 metro.
Beleza? Aí passou do A, entre A e F, ela ainda é real, toda real invertida. Só que agora antes era menor, no A é do mesmo tamanho. Agora ela começa a aumentar, certo? Então ela é real, invertida, maior. Quando chega no F, não tem imagem, beleza? Antes, menor, em cima, igual, passou, maior. Quando chega no F, ela não tem imagem, beleza? Não forma imagem, a imagem própria a gente chama, certo? Então, olha o que vai acontecer. Quando passa do F, ela ainda continua aumentando, só que agora ela passa a ser virtual. Aí toda virtual é direita, nesse caso ela é maior. E assim a gente diferencia a imagem virtual de uma lente convergente de uma imagem virtual de uma lente convergente. A virtual da divergente é menor e a virtual da convergente é maior, certo? Então, por isso que a gente conseguiu analisar aqui, ó. A lente é convergente ou divergente? É convergente, porque ela forma uma imagem real. Só lente convergente consegue formar uma imagem real, certo? A imagem é direita ou invertida? Toda imagem real é invertida. E toda imagem virtual ela é direita. Beleza? Quer saber a que distância da lente se forma a imagem? Tem como calcular e tem como raciocinar. Tá? Então, o raciocínio é: eu não estou aqui com a metade da altura do objeto, ou seja, reduzir, foi menor. Então, tem que estar no dobro da distância, certo? Que o objeto está. Tranquilo? E qual a distância focal da lente? Só calculando, através da equação de Gauss. Tá? A gente vai calcular aí, analisar e revisar a equação de Gauss. Ok? Então, falta um minuto para o nosso primeiro intervalo de 5 minutos. Vou aqui rapidinho, a gente volta e a gente começa a calcular essa equação de Gauss, porque ela é de extrema importância para esse módulo. Beleza? Já, em breve estamos de volta.
Estamos de volta, pessoal. Bem, galerinha, é o seguinte, vamos lá. A gente vai analisar agora através da equação, certo? Para resolver isso aí. Então é o seguinte, vamos lá. Ele quer saber que distância a lente se forma da imagem. Existe uma equação, tá? Fala o seguinte. A ampliação é igual a menos P' dividido por P. Quem é P e quem é P'? P, tá? É a distância que o objeto está da lente. E P' é a distância que a imagem está da lente. Então, eu sei aqui o P, certo? 18 centímetros. A ampliação é o quanto que eu aumentei, eu reduzi a minha imagem. Então, no caso, a imagem é a metade, então a ampliação vai ser 1/2, 1 sobre 2, metade, 0,5, certo? 1 sobre 2. Com a imagem real, a ampliação é negativa, beleza? Porque ela é invertida. A ampliação diz se ela é invertida ou direita. Menos P', eu quero descobrir, sobre P, que no caso foi 18. O que vai ser o P' nesse caso? P', o 18 que está dividindo passa multiplicando, certo? Então vai ser 18 sobre 2. Menos, cai com menos, né? 18 sobre 2 vai ser 9 centímetros. Beleza? Então, a imagem se forma 9 centímetros da lente. A letra C. 9 centímetros. Beleza? Tranquilo. Aí ele quer saber, ó, qual é a distância focal da lente. Qual é o foco da lente? Existe outra equação também que fala o seguinte. 1 sobre o foco, o inverso do foco. Deixa eu botar em preto. Pessoal, já está aparecendo para vocês a tela? Tá, não tá? Ou não? Não tá na... Compartilhou errado, tava na... Tava na aula, queria botar no Paint, enfim. Tá? Essa é a equação da ampliação, certo? Ampliação é menos P' sobre P. Ampliação, a margem real negativa. Metade do tamanho, 1/2. Menos P', o P eu tenho que é 18 centímetros. É só fazer uma equaçãozinha. Né? 18 está dividindo, passa multiplicando. Menos cai com menos, 18 dividido por 2, 9 centímetros. Então aqui a letra C é 9 centímetros de distância que a imagem se forma da lente, beleza? E qual é a distância focal da lente? Aí tem outra equação, que eu vou mostrar para vocês agora. Fala o seguinte, o inverso do foco, 1 sobre o foco, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', certo? Eu tenho P e tenho P'. Aí eu consigo calcular o foco. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre 18, né? Mais 1 sobre 9. Tá? O que é que a gente tem que fazer nesse tipo de conta? A gente tem que fazer MMC, certo? Calcular aqui. O MMC entre 18 e 9 é 18. Tá? Então, 18 dividido por 18 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 1, 2. Então vai ser 3 sobre 18. 1 sobre foco igual a 3 sobre 18. Então o foco é igual a 18 sobre 3. Até que dá isso. E aí? Certo? Por 3 dá 6. Então aqui eu tenho que o foco é 6 centímetros. Cadê? E a gente achou tudo. Faz sentido? Faz, porque se o foco é 6 e o objeto está a 9,
significa que ele está antes do foco. E antes do foco na lente convergente, a imagem é real. Certo? Tranquilo? Prosseguindo. Um objeto linear de 5 centímetros de altura está a 10 centímetros de uma lente divergente, cuja distância focal é, em valor absoluto, igual a 10 centímetros. Determine qual a distância da lente se forma a imagem, a distância entre o objeto e a imagem, o aumento linear transversal e a altura da imagem. Vamos lá. Seguinte. Qual a distância que a... Desculpa. A que distância a lente se forma da imagem? Então, quais são as informações que eu tenho nessa questão 23? Eu tenho P, 10 centímetros. Eu tenho o tamanho do objeto, que é igual a 5 centímetros. Eu tenho mais. O foco, que é 10 centímetros, só que é uma lente divergente. Então, lente divergente, o foco é negativo, certo? Então, é menos 10. Ele falou objeto linear, 5 centímetros, altura 10 centímetros. Desculpa, a distância de 10 centímetros. E o foco, 10 centímetros, valor absoluto. Mas a lente é divergente, o foco é negativo. Certo? Tá em preto, né? O que é que vai acontecer? Ele pede algumas coisas. Ele quer saber a que distância da lente se forma a imagem. Então, vamos lá. Usar a equação lá de Gauss. 1 sobre P é igual 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F, 1 sobre menos 10. Certo? É igual a 1 sobre P, que nesse caso P é 10, mais 1 sobre P', e o P' eu quero descobrir, certo? P' eu quero descobrir. Então vamos lá. Eu quero descobrir o P', então esse 1 sobre 10 que está mais passa para o outro lado menos, certo? Então 1 sobre P' vai ser igual a 1 menos 1 sobre 10, né? Menos 1 sobre 10. Beleza? Quanto é que vai dar isso? 1 sobre P' é igual a menos 2 sobre 10. E vai ser P' ser igual a 10 sobre menos 2. Ou menos 10 sobre 2, que dá no mesmo, né? Quanto é que dá o P'? P' vai ser igual a menos 5 centímetros. Faz sentido? Faz, porque é uma lente divergente. Uma lente divergente só forma imagem virtual. E o P' de uma imagem virtual ele é negativo. Ok? Certo? A equação é essa aqui, que eu esqueci de botar. Mais 1 sobre P'. Ficou negativo porque eu tenho foco, tá? Negativo. E assim eu consigo calcular. Então essa é a letra A. Tá, P' é 5 centímetros. Beleza. Aí ele fala mais o quê? A distância entre o objeto e a imagem. É fácil, né? Porque se o objeto está a 10 e o P' está a menos 5, a distância é 5, certo? Porque é a distância de um mais a do outro, só que o outro está negativo. Então, significa que 10 menos 5 dá 5. Tá? 10 menos 5 é igual a 5 centímetros entre eles, de distância. Beleza? A letra C fala o quê? O aumento linear transversal. O aumento é fácil. O aumento
é igual a menos P' dividido pelo P. Então, o que vai ser o aumento? Menos, quem é o P'? Menos 5. Sobre o P, que é 10. Então, o aumento vai ser menos com menos mais, 5 sobre 10. O aumento vai ser igual a 1 sobre 2. É a metade do tamanho da imagem, certo? Então, essa é a letra C. Se é a metade do tamanho da imagem, a letra D, ele pede justamente o tamanho, a altura da imagem. Se o objeto tem 5 centímetros de altura, com a ampliação que é a metade, o tamanho da imagem vai ser igual a metade de 5, que é 2,5 centímetros, certo? Vou até colocar aqui a conta. 5 dividido por 2, que é igual a 12,5 centímetros. Então, a gente achou tudo aí dessa questão, tá? Questão 23. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo pegar questões para a gente analisar a teoria um pouquinho agora. Cálculo, índice de refração. Vou pegar aqui algumas questões de lente. Beleza? Beleza, vamos aqui. Sobre tipo de lente. Fala o seguinte. Quando o raio de luz monocromática passa obliquamente pela superfície de separação de um meio para outro mais refringente, o raio aproxima-se da normal, a superfície. Por essa razão, uma lente pode ser convergente ou divergente, dependendo do índice de refração do meio que se encontra. Foi aquilo que a gente analisou, né? Lente borda fina e borda grossa, convergente e divergente, certo? Côncava e convexo, tá? Então, as figuras 1 e 2 representam lentes com índice de refração N1, imersas em meios de índice de refração N2, sendo N a normal entre a superfície curva das lentes. O que está acontecendo aqui? Tem a lente 1, tem o índice da lente N1 e o índice do meio N2. A lente 2, índice N1 da lente 2 e o índice do material que ela está imerso em N2, certo? Beleza. Aí ele pergunta o seguinte: considerando essas informações, conclui-se que a lente 1 é convergente se N2 menor que N1. Quais são as condições? Primeiramente, antes de eu vou ler todas e a gente vai tentar analisar quais são as condições para uma lente ser convergente ou divergente, certo? A lente 1 é convergente se N2 maior que N1. A lente 2 é divergente se N2 maior que N1. A lente 2 é convergente se N2 é menor que N1. E as lentes 1 e 2 são convergentes se N1 igual a N2. Vamos entender cada uma das situações aqui, certo? A primeira é, ele quer saber a relação entre índice e meio. Mas eu tenho que ver o tipo de lente, certo? Então, essa lente 1 ela é borda fina. Então, ó, se o índice da lente for maior que o material, uma lente borda fina ela converge. Então, vamos ver aqui se tem alguma alternativa que fala isso. A lente 1 é convergente se N1 maior que N2. Tem aqui? A lente 1 é convergente se N2 é menor que N1. Certo? E aí? Tá certo isso? Tá, né? Se o N1 for maior que o N2, essa lente 1, uma lente borda fina, ela é convergente. Beleza? Que é justamente a letra A. Vamos analisar o resto. A lente 1 é convergente se N2 maior que N1? Não, a lente 1 seria divergente se o N2 fosse maior que o N1, certo?
A lente tem um índice menor que o meio, a lente borda fina vira divergente, inverte, certo? A lente 2 é divergente se N2 maior que N1. Ó, lente 2. Se N2 maior que N1, ela vira convergente, tá? Porque inverte, é uma lente borda grossa. Se fosse na situação que ele está dando, tá? Ela seria convergente. A lente 2 é convergente se N2 maior, N1, desculpa, maior que N2. Se N1 fosse maior que N2, essa seria uma lente normal, como borda grossa, seria divergente. Então, ele inverteu de novo aqui para tentar pegar você aí um distrativo, tá? Então, não é. E as lentes 1 e 2 seriam convergentes se N1 igual a N2. Ó, se o índice da lente for igual ao material, significa que não vai sofrer desvio. Então, o mesmo índice de refração não sofre desvio, então isso não vira lente. Então, se ela não é lente, ela não é nem convergente nem divergente. E a luz passa reto sem sofrer nenhum desvio. Beleza? Vamos mais. Aqui. Tá? Colocando-se um objeto em frente a uma lente de distância focal f, observa-se que a imagem formada deste objeto é invertida e sua altura é menor que a do objeto. É correto afirmar que... Vamos lá. Um tipo de lente forma esse tipo de imagem. Que tipo de lente é esse? A divergente, ela só forma imagem real. Desculpa. A lente divergente, ela só forma imagem virtual. Certo? Então, falou de imagem real, acabou-se. Está falando de lente convergente. Tá? E toda imagem real, ela é invertida. Tá? Então, por isso que eu falo que é invertida. Então, a gente já sabe que é uma imagem real. E sua altura é menor que a do objeto. O que a imagem diz, do tamanho da imagem, diz em relação à distância? Que ela está antes do ponto antiprincipal, certo? Então, ele quer saber o seguinte. É correto afirmar aqui. Em relação à lente, a imagem formada encontra-se do mesmo lado do objeto? Não. Imagem do mesmo lado do objeto é uma imagem virtual. Eu não consigo projetar. Quando eu tenho um objeto e a imagem é do outro lado, eu projeto ela no anteparo. Aí eu tenho imagem real. Não pode ser a letra A. A lente é divergente? Não. Imagem invertida é uma imagem real. Só forma imagens reais, lentes convergentes. A imagem formada é virtual? Não. Invertida, ela não pode ser virtual, certo? Tem que ser real. O objeto deve estar situado entre o foco e a lente? Não. Entre o foco e a lente eu tenho uma imagem virtual, certo? Uma lente convergente. Então a gente viu que, por eliminação, só pode ser a letra E. Mas vamos ler para conferir, né? O objeto deve estar situado a uma distância da lente maior que 2f. Faz sentido. Porque antes do ponto antiprincipal, o ponto antiprincipal é o dobro do foco, certo? Então tem que estar depois que o dobro do foco. Beleza? Maior que o dobro do foco. Então é a letra E. Próxima questão teórica. Da PUC. A lupa é um instrumento óptico constituído por uma lente de aumento. Para cumprir sua função, ela deve ser... Vamos lá. Pessoal, eu tenho um texto e eu quero ampliar esse texto, certo? Tá. Uma lente divergente consegue ampliar um texto? Não. Porque uma lente divergente só forma imagem o quê? Menores. Beleza? Lembre disso. A imagem uma lente divergente, ela é menor sempre. E é virtual e direita. Tranquilo. Eu preciso de uma imagem direita para... Eu não vou ler de cabeça para baixo, né? Então tem que ser virtual. Só que não pode ser uma lente divergente, porque senão ela forma uma imagem menor. Beleza? Então, para ser uma lente de aumento, a lupa ela tem que ter uma lente convergente. Já sei disso. Então a gente já elimina duas alternativas aqui. É melhor chutar entre 3 do que chutar entre 5, né? Então, mesmo se você não soubesse mais nada, tá? Você conseguiria responder mais fácil, porque sabia que era uma lente convergente.
Então, ele diz a letra A. Divergente está posicionada a uma distância do objeto analisado menor que sua distância focal. Primeira coisa, se a lente divergente só forma um tipo de imagem, quando falar de lente divergente, eu não preciso analisar a posição. Porque qualquer que seja a posição que você colocar um objeto de uma lente divergente, ela vai formar uma imagem virtual, direita e menor. Sempre. Pode estar no foco, pode estar depois de foco, pode estar no ponto principal, qualquer lugar. Vai ser sempre menor que o objeto, certo? O tamanho da imagem. Sempre. Sabe o que é sempre? Pronto. Letra B. Divergente, a gente sabe que não é, mas vamos analisar a letra. Divergente está posicionada a uma distância do objeto analisada compreendida entre o foco e o ponto anteprincipal da lente. Não, né? Se for divergente, primeiro a gente já sabe que não é divergente a lente aqui de aumento. Só que, se for divergente, eu nem preciso analisar a posição, certo? A letra C. Convergente e está posicionada a uma distância do objeto analisado menor que sua distância focal. Primeira coisa, a lente convergente ela forma imagem virtual, não forma? Forma. Mas ela só forma em uma determinada posição. Uma lente convergente, ela só forma, tá, uma imagem virtual que é ampliada maior, né? Quando ela está entre o foco e o centro. Ou seja, tem que estar uma distância menor que o foco. Se o foco for 10 centímetros, ele tem que estar a 8, 5, 6 centímetros, tá? Tem que ser menor que o foco. Então, já pode ver que é a letra C, né? Convergente está posicionada a uma distância do objeto analisado menor que sua distância focal. Então, é isso que a gente faz com a lupa. A gente aproxima a lupa do texto para poder ler. Porque a gente passa lá da distância menor que o foco e a gente consegue ampliar a imagem com uma lupa, certo? Então, só pode ser a letra C. Mas vamos analisar o resto para mostrar que essa letra C está certa, né? Convergente está posicionada a distância do objeto analisado compreendida entre o foco e o ponto anteprincipal. Não, né? A gente viu no desenho... Ah, não tem mais, eu apaguei. Mas a gente viu no desenho que entre o foco e o ponto anteprincipal a imagem é maior, só que ela é real. Toda real invertida. Então ela ampliou, só que ela não vai dar para ler, né? Porque ela tem que ser projetada. E além disso, ela está invertida. Eu acho que deve existir alguém no planeta que aprendeu a ler as coisas de cabeça para baixo, mas não faz nenhum sentido fazer isso, tá? Letra E. Convergente e está posicionada a uma distância do objeto analisado maior que a distância focal. Não. É maior que o foco, lembre. É uma imagem real. É ampliada, mas é uma imagem real. Tá? Então só pode ser a letra C. Beleza? Então, de questões por hoje é isso. Tá? Deixa eu pausar aqui a gravação e parar o compartilhamento.